ainda que eu corresse e passasse por uma esquina, a sandália me acompanhava. Então não tinha a opção de não cumprir aquilo que a minha mãe pedia. Não tinha essa opção. Só que eu lembro que uma vez ela falou assim: ó, você está responsável por lavar os pratos hoje. Eu estou indo trabalhar, quando eu chegar eu quero tudo lavado. Só que eu esqueci. Como muitas coisas que eu esqueço. E aí eu disse: tá bom, mãe, pode ir. Aí quando mais de 12 anos atrás, e ela vinha com a camisa rosa do trabalho, e automaticamente, quando eu vi a minha mãe, eu disse assim: é hoje que o caminhão pia. Já viu essa expressão? E aí eu vi minha mãe de longe e disse: o bicho vai pegar agora. Porque ela saiu, antes dela sair, ela tinha me dado uma ordem que era para eu lavar os pratos. Não lavei. Eu vendo ela de longe e disse: ela não vai me chegar. A carreira que eu dei, nem os Bolt que conseguia, que é o maior corredor do mundo, que não conseguia me pegar. Eu corri, fui direto para os pratos. Fui lavar os pratos. Só que aconteceu um acidente. Que foi eu quebrei um copo. Quando ela chegou, ela falou assim: primeiro, por que a pia está cheia de prato? Segundo, por que o copo quebrou? Lá em casa ela mexia e gritava. Invertiu os papéis. Ela falou: por você ter pressa, você quebrou o copo. Uma consequência. Eu te disse uma coisa, você fez outra, ainda fez mal, e aqui está, você não consegue nem mentir para mim. E eu me vi correndo, Senhor. Não dela. Eu me vi correndo, e a minha mãe me deu uma surra lá em mim. Nem pregado, né, mãe? O que Jesus está contando aqui é a história de dois filhos. E a história desses dois filhos é a sua história. Você vai escolher qual você é. Jesus chega contando uma parábola. O pai chega para o filho e diz assim: filho, você vai para a vinha e vai trabalhar. E ele diz: sim, Senhor, eu vou fazer isso, ok. Aí o pai cria uma certa expectativa dele, porque o pai tinha todas as atividades que ele tinha planejado para seguir a atividade do pai, porque ele sabia quem era o pai, ele conhecia o pai, ele sabia que se as consequências da sua escolha acontecessem, seria as piores. Então eu vou fazer o que o pai pede. E aí depois Jesus finaliza dizendo assim: para vocês, quem fez o que era correto? Aí eles respondem: disse que não foi. E depois ele se arrepende. E aí Jesus finaliza com a história dizendo o seguinte: os publicanos e as meretrizes estão chegando antes de vocês no reino dos céus. Irmãos, olha para cá. Só que em nome de Jesus, olha para cá. O que Jesus está contando na nossa linguagem é a seguinte: fala, pastor, é traduzir. O que Jesus está dizendo é: os ladrões e as prostitutas, os piores, estão chegando no reino. Sabe que eu estou perdendo para alguma prostituta? Porque veja, eles estão vivendo no engano, no pecado. Eles sabem disso, alguns sabem que não, mas eles estão fugindo, eles sabem que é pecado. Mas eles estão vivendo no erro. Eu conheço, eu sou discípulo, eu leio a palavra, eu conheço, eu me vinculo até como remanescente, como o povo escolhido, a igreja verdadeira. Tá bom. Mas quem eu sou? Esses dois públicos. Aquele que antecede, ou aquele que está ficando sem casado. E aí Deus me deu uma rasteira, como eu disse, 10, 12 anos atrás, criança. E eu entendi que eu estava perdendo o reino para os ladrões. Se espera que o ladrão faça o quê? Fala bem alto. Se espera que o ladrão faça o quê? Imitem o mestre. E o texto bíblico está dizendo que quem está entrando no reino são os ladrões e as prostitutas, porque o povo que era para estar entrando no reino é uma face. Eles aparentam ser cristãos, eles aparentam ser adventistas, eles aparentam ser filhos obedientes, que dizem que vão, mas não vão. Eles fazem até compromisso com Deus, mas eles não cumprem o compromisso. Eles fazem pactos com Deus, alianças com Deus, mas eles não realizam esses pactos.
há espaço também para as prostitutas. Mas a notícia ruim é que os discípulos estão ficando de fora. Sabe por quê? Porque os discípulos está fazendo isso. A Bíblia fala sobre isso, mas a Bíblia também fala sobre um povo que vive uma face. Deus espera que você consiga. Deus espera que você não seja aquele filho que diz: eu vou, mas não vai. Isso que fala para os líderes, isso que fala para os membros. E isso eles estão falando para aqueles que estão nos visitando hoje. Deus espera que você seja aquele filho que diz: não vai dar para fazer, mas se arrepende e faz. Você não pode perder para parar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Deus espera que nós não venhamos perder com palavras, com prostitutas. Texto bíblico, claro, eles estão chegando antes de vocês. Que vocês menos esperaram. Eu quero finalizar com o texto da Ellen White. Quando eu li esse texto, testemunhos para a igreja, eu comecei a pensar assim: eu acho que eu não estou vivendo isso que eu espero ninguém ainda. Então, por favor, abra os teus ouvidos agora para você. Vi um anjo com balança na mão, pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente dos jovens. Note que é especialmente dos jovens, mas os adultos também. No prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. No outro achava-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de romances, pensamentos acerca de vestuário e exibição, vaidade, orgulho, etc. Ó, que momento solene! Isso para Deus. O prato cheio de pensamentos da terra, vaidade, orgulho, desceu rapidamente. E não obstante, peso após peso colocou no prato. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu, subiu ligeiro, era rápido, enquanto o outro descia, e algum leve estava dele. Posso relatar isso porque eu vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os interesses e os pensamentos do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não. Nunca. Isso não pode entrar. Diga-lhes: você está pronto para o céu? Responde não. Que aí não vai ver um anjo segurando uma balança, os pensamentos do povo de Deus. E o que ela vê é que os pensamentos do povo de Deus e o comportamento do povo de Deus é o comportamento do povo da terra. E o que pesa são a podridão é que pesa. E ela olha para aquele cenário, a visão que ela tem, e ela pergunta para o anjo: será que dá para subir? E o anjo diz: não, eu não sou. De forma alguma, até que se inclui o coração deles. Deus espera que você seja o filho que faz o que ele pede. Tem muita coisa para fazer. Eu nem sei o que tem para fazer. Deus te chamou para isso. Para te colocar em algumas responsabilidades, para fazer algumas coisas. Deus se arrepende e vai. Amém? Amém. Se o anjo não responde, se o anjo aparecesse para você hoje e dissesse: você está preparado para o céu, você diria: Deus te abençoe. Os seus olhos abriram. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por essa mensagem. Essa mensagem está na tua palavra. Não trouxe nada de novo. A tua palavra está aí. O problema é que a gente não quer ler. O problema é que a gente não quer parar e estudar a tua palavra. Nós queremos fazer uma Bíblia, que não tem nada a ver com examinar as Escrituras. Nós queremos cargos, mas não queremos servir. Nós queremos ser vistos,
para sermos lembrados. Tudo isso é do diabo. O que nós queremos